Olá! Hoje eu faço esse vídeo respondendo uma pergunta de uma pessoa que ouviu os outros vídeos e tal, me viu falando sobre valores e ela me perguntou, né, mas quais são os seus valores? Como é que eu posso descobrir os meus valores? Estou muito confusa nessa questão. Então não é uma questão só dela, pelo que eu percebi, e eu resolvi fazer esse vídeo até para responder outras pessoas, porque pelo que eu percebi, descobrir qual é o seu valor é muito importante para que você possa investir no seu propósito. Deixa eu ajeitar o banco aqui, porque o banco está batendo aqui na mesa do celular e meu celular está meio balançando, os valores deles estão meio balançados, ficaram meio duvidosos. E na verdade o valor passa muito por esse caminho, né? Descobrir os seus valores para investir no seu propósito. E quando a gente fala de valores, eu basicamente lembrei de uma história de um artista que eu ouvi há algum tempo. Ele estava sendo entrevistado naquele Sem Censura, né, quando era a Leda Nagli, se eu não me engano, e aí perguntaram a ele, você há pouco tempo, você fuma? Aí ele falou, não, mas você fez um comercial de cigarro? Aí ele falou assim, eu fiz. Mas aí a pessoa perguntou, né, mas o que é fazer um comercial de algo que você não usa? E aí ele disse, eu não uso cigarro, mas eu como, né? Eu como comida, eu preciso me abastecer. Então a gente percebe o quê? Ele fez o comercial pelo dinheiro. Então o dinheiro para ele era um valor muito, muito importante. Ou seja, então eu me pergunto, valor, ele se subdivide em quais aspectos? E aí eu listei 3 aspectos. O material, que é o tangível, né, o palpável, que é a sua família, o seu trabalho, o dinheiro, os bens materiais que você acumula, e os intangíveis, que são a honra, as suas virtudes, né, que são a coragem, a solidariedade, a responsabilidade, o reconhecimento do seu próprio ser. E tem os falsos valores, que são os valores que você defende e nem percebe que você está defendendo. E aí eu te trago uma história de um sujeito que se formou em advocacia, casou-se, teve filhos, e mais adiante ele abandonou o terno, se enrolou em um lençol e começou a defender a Índia contra a colonização da Inglaterra. Esse sujeito é o Gandhi. E a gente percebe nas 2 histórias um caminho tomado para defender valores que são totalmente divergentes dos valores que você segue, se você segue algum valor. Ou seja, no primeiro, o artista, ele que se aliou à arte para poder falar para o mundo, ele faz um comercial de cigarro que de alguma forma polui e traz doença para as pessoas. E ele não usa. Então ele estava indo contra os valores dele. Ao passo que Gandhi se tornou advogado, mas mais adiante ele se despiu da advocacia, que de alguma forma também segue caminhos corretos e caminhos tortuosos, para defender a Inglaterra. E aí tem uma história muito interessante, porque ele ficou tão marcado naquele momento que a rainha pediu para que fossem buscá-lo para conversar com ela. Ela queria encontrar um meio termo, até porque ele não pegava em armas. E Gandhi então disse, ok, eu vou. E aí o primeiro-ministro da Inglaterra disse, ok, mas você precisa vestir um terno. Aí ele pensou e começou a pesar os seus valores,
os valores da rainha, o valor que teria aquela conversa, já que ela, de alguma forma, ela seria pautada no que ele não era mais. E aí o que aconteceu? No dia que o primeiro-ministro e toda a corte veio buscar Gandhi para um encontro com a rainha, ele já tinha pendurado num cabide um terno. E aí ele entregou o terno para o primeiro-ministro e disse: pode levar o terno para o encontro. Aí o primeiro-ministro: não, mas a rainha quer você vestido. Ele falou assim: mas eu não visto mais um terno. Se ela quiser conversar comigo, terá que ser como eu sou. E Gandhi não foi para a Inglaterra conversar com a rainha. Ele levou quanto tempo para liberar a Índia da Inglaterra, da colonização inglesa? 35 anos? Nossa, para muita gente é uma vida. Para muita gente que morre antes dos 35 é mais do que uma vida. Mas para ele, que tudo que ele queria era reconhecimento, liberdade, foi um tempo mais do que importante para ele, mais do que necessário. E ele manteve ali à custa dele. Gandhi tem uma outra história muito interessante que vibra para nós os seus valores, que foi uma vez que ele precisava ir até um encontro e ele não dirigia, pediu ao filho dele que o levasse até o encontro. E na educação dele, dentro da casa dele, a educação também é um valor muito importante para Gandhi, dentro da casa dele, ele não tinha televisão e não permitia que os filhos fossem ao cinema para que as suas ideias não fossem deturpadas. Bom dia, tudo bom, Rosi? E aí, Rosi, tudo bem? E aí o Gandhi, para que as suas ideias não fossem deturpadas, ele não permitia que os filhos fossem ao cinema ou tivessem uma televisão. E então o que o filho dele fez? Levou ele até o encontro, mas porque queria muito ir ao cinema. Então pediu ao pai um dinheiro para comprar umas coisas, um lanche, enquanto ele esperava o pai. E o pai deu. Acabou o encontro, Gandhi saiu do encontro e lá não estava o filho dele à sua espera. E Gandhi esperou por 45 minutos. O filho estava onde? Vendo um filme de cinema. Quando o filho chegou, Gandhi disse: por que demorou tanto? E o filho não queria mentir para o pai. E então ele disse: eu não quero mentir para o senhor, eu vou dizer, eu fui ao cinema. Aí Gandhi tomou aquilo como uma contrariedade às suas questões de educação, ou seja, alguma coisa eu fiz que o meu filho não me obedeceu. Gandhi queria que o filho dele pertencesse a qualquer custo. De alguma forma, ele impunha uma educação também. Para o bem, era bom ou era ruim? Não vou discutir isso aqui. Mas a grande questão é, ele percebeu que ele não estava expondo para o filho dele os valores. O porquê era tão importante naquele momento da criação que ele ainda não assistisse filmes de cinema, não pegasse outras ideias, enquanto que ele não tivesse solidificado na base dele a importância da liberdade e do reconhecimento do ser. Aí Gandhi então disse para o filho: ok, então faça o seguinte, volte para casa de carro, eu vou andando. Era mais de 1 hora andando. E os sapatos de Gandhi estavam apertadinhos, porque há muito tempo ele não usava sapatos. E o filho disse: não, pai, eu quero levar o senhor para casa. Ele falou assim: mas eu preciso desse tempo sozinho para entender aonde eu errei. E aí a gente percebe que o pertencimento, que o Bert Hellinger fala tanto na constelação familiar, estava sendo rompido. Ele estava sendo quebrado. O filho precisa ir adiante, além do pai. Mas por que Gandhi queria que ele pertencesse por mais tempo aos seus valores? E ali, naquele momento, a gente percebe que Gandhi ainda precisava de mais tempo para sustentar os seus valores nos filhos, para que eles seguissem os seus passos. Percebe isso? Quando isso acontece,
o que a gente percebe de valor nesse momento? Que o valor, nesse momento, ele tem um balanço. Então, quando a moça me pergunta o que são valores, como eu sigo, ou outras pessoas me perguntam o que são valores, como é que eu sigo os meus valores, eu vou te dizer, eu fiz 3 levantamentos aqui. O primeiro é o valor moral e ético, que eu já falei aqui para vocês. O segundo é o valor de bens materiais, que é o valor mais intrínseco no sujeito. E o outro é o falso valor, que o do meio eu acabei de falar aqui para vocês, é entre Gandhi e o seu filho, que são as virtudes, né? E tal. E o terceiro é o falso valor. O que é o falso valor? É quando alguém vibra sobre algo que ela desacredita, como por exemplo num casamento. Há pouco tempo eu atendi uma moça no baralho cigano, em que o casamento para ela tinha um valor muito grande, porém o relacionamento afetivo ia mal das pernas, ou seja, era mais importante para ela manter o casamento do que manter a estabilidade do relacionamento. Quando a gente percebeu que a âncora, que é o que mantém a estabilidade do relacionamento, estava muito distante do casal, eu perguntei a ela, de que vale manter o casamento, mas manter a estabilidade do relacionamento distante para você? E aí ela olhou e pensou e disse, é porque na minha família ninguém nunca se separou. Ou seja, a trancos e barrancos mantemos o casamento. O casamento era um valor importante e eu perguntei para ela, ok, então vale a pena ser infeliz para poder continuar pertencendo aos valores da família? Ou vale a pena dar um passo na direção de olhar para o seu relacionamento e ter um casamento feliz para que você possa vibrar esses valores para as mulheres que vieram antes e até as suas irmãs e as suas primas que estão em casamentos infelizes? Foi quando ela teve um insight, ela falou, caramba, eu não estava percebendo isso. A minha troca, o meu valor de troca no meu relacionamento está defasado. E aí eu perguntei, ok, e o que você precisa fazer para que o seu relacionamento dê passos no sentido do mais, do crescimento, da evolução? E aí ela não soube responder. E ela falou assim, como é que eu descubro quais são os meus valores? E então eu disse para ela 5 passos que eu quero passar aqui para vocês. O primeiro passo, faça uma listagem de todos os momentos maravilhosos que você viveu no seu relacionamento. E aqui, para você que tem ou não tem um relacionamento, descubra os 5 passos, os 5 momentos mais incríveis que você viveu em um relacionamento. Pegue 5 relacionamentos diferentes ou um único relacionamento, descubra esses 5 passos. Descubra os 5 momentos mais importantes que você viveu no seu trabalho. Sim, qualquer trabalho que você teve, faça uma lista dos 5 momentos mais importantes que você viveu no seu trabalho. Ok? Faça uma lista, deixa eu ver aqui, que eu tenho ele aqui. Ok. E das 5 coisas mais importantes para você. Quais as 5 coisas mais importantes para você? Faça uma lista. Podem ser bens materiais. Aliás, o legal é que sejam bens materiais, para que a gente possa definir o que é tangível do que é intangível. Ok? E para que a gente possa descobrir
qual o valor que eu estou defendendo que é falso. Como, por exemplo, essa moça que eu atendi, ela queria tanto um casamento, mas estava sendo tão custoso para ela manter o casamento que era um valor falso. O valor mais importante para ela era o do relacionamento, mas ela levava o casamento porque até então ninguém da família dela havia se separado. Percebeu isso? Depois de você levantar esses 3 valores, o valor do bem material pode ser tipo, nossa, eu guardo até hoje um bilhetinho do meu amiguinho de infância. Ele não sabia nem escrever direito, mas ele me disse que gostava muito de mim naquele bilhetinho, ou que gostava muito de ser meu amigo, ou através de desenhos. Eu guardo isso até hoje, lembro da fala dele. Não tem nada a ver com o desenho ou com o que ele escreveu, mas nossa, o que ficou gravado em mim? A palavra dele. Eu gosto muito de ser seu amigo. E aí tá lá naquele bilhetinho, pode ser um bilhetinho que você recebeu da sua mãe, da sua primeira namorada, primeiro namorado, ou seja lá de que for, pode ser um bem material, seu primeiro celular, ou o celular mais incrível que você tem agora, pode ser. Cara, eu preciso desse celular porque sem ele eu não consigo trabalhar. E eu trabalho pela internet, eu não consigo trabalhar. Cara, tem um valor para mim. Eu preciso manter ele equilibrado, ajustado, limpinho, sabe? Porque ele me serve e eu sirvo a ele desta forma, mantendo ele bem organizado, bem limpinho, ok? Isso é um valor para mim também. Se bem que os meus valores são o reconhecimento do meu ser, a minha liberdade e o meu compartilhar, o meu saber com vocês. Esse é um dos meus 3 pilares que me sustentam. Depois que você descobriu as 5 momentos incríveis, importantes, as 5 coisas mais importantes da sua vida, se não der para escrever agora, assiste esse vídeo de novo e escreve depois, ok? Você vai fazer o seguinte: faça uma escala de 1 a 10. Faça lá uma escala de 1 a 10. E o quinto ponto desse nosso exercício é: descubra quais os valores desses momentos mais importantes que você viveu e quais os valores mais importantes desses bens materiais que você guarda com você. A alegria entre os amigos, é o bem-estar entre os familiares, é um chefe super bacana, é um trabalho que você se dedica, que você gosta muito, muito, muito. Qual o valor? É a solidariedade que você tem entre os seus amigos de trabalho, é a amorosidade que você vive na sua família, é a coragem pelos seus investimentos, é a estabilidade que você busca de forma íntegra e justa, integridade. Quais são os seus valores, ok? E aí você pega, já o quinto ponto você coloca nessa escala de 1 a 10, depois de fazer a lista desses valores, qual o mais importante na escala de 1 a 10. Escolha 5, pelos quais você defende. Por exemplo, esse meu valor de compartilhar com você, o meu conhecimento, é um valor que eu ajusto para poder trazer mais clareza para que as pessoas possam investir na sua vida e poder ter retornos tangíveis para a sua vida. Quantas pessoas me mandam um direct e diz: Márcia, depois de assistir algumas lives suas, eu tive uma clareza tão grande da minha vida, de como eu estava levando a minha vida, eu mudei algumas coisas e hoje eu consegui um emprego, estou super feliz. Tem outras pessoas que dizem: Márcia, eu deixei de comer carne e a minha vida, a minha família ficou muito mais feliz porque eu estou muito menos pesada, porque você diz aqui, defende tanto que a carne é um ser de luz que Deus botou no mundo e que eu não preciso, por exemplo, eu basicamente, Márcia, não preciso matar para me alimentar. Mas outras pessoas, ok, eu respeito que vocês ainda precisam da carne, está tudo bem.
Percebe isso? E aí o que acontece? As pessoas vêm e me agradecem e eu fico super feliz. E tem gente que diz, olha, eu estou no processo de comer carne, de deixar de comer carne, eu sinto a necessidade, horas não. Eu falei assim, ok, respeite o seu corpo. Ele é uma composição da sua alma, que é uma composição do seu espírito. Respeite o seu caminho. Não deixe de comer carne porque outras pessoas não comem carne. Deixe de comer carne quando você sentir a necessidade de não comer mais carne. Por exemplo, eu estou muito tempo sem comer açúcar. Eu fui no encontro de contadores de histórias que me convidaram para contar história porque eu trabalho com contos sistêmicos e tinha lá um bolo de aipim com coco. Eu salivei. Eu vou ser radical? Não, eu fui lá e comi um pedacinho de bolo de aipim com coco. Estava uma delícia. Sabe? Eu não posso ser radical, senão eu vou estar sendo falsa com os meus valores. Mas o universo, eu já percebi, já tirou o açúcar da minha vida há muito tempo. E todas as coisas que o universo vai tirando da minha vida, eu vou deixando ir. E quando alguma coisa vem, eu percebo, é um desafio, é uma radicalidade, eu vou fazendo cada vez menos. Sabe? Uma vez um discípulo perguntou ao mestre, o que o senhor faz para poder meditar horas e horas e eu não consigo ficar 1 minuto sentado? Ele falou assim, ok, fique 1 segundo. Amanhã você fica 2 segundos. Ou fique o tempo em que você perceba que você está recebendo a energia divina. Quando vir outros pensamentos e te tirar deste lugar, você encerra a sua meditação. É o que disse São Francisco de Assis. Faça o que é necessário agora. Simplesmente sente. Depois faça o que é possível. Perceba até quando você consegue fazer isso. Quando você perceber de verdade, você estará fazendo o impossível. E é por isso que eu trago para você, eu invisto nessa questão de que você possa vir fazer uma leitura sistêmica do baralho cigano ou até mesmo a constelação familiar. Tem muita gente que opta pelo baralho cigano porque é mais em conta, é mais barato, mas está tudo bem. Tem outras que optam pelo baralho cigano porque é palpável, elas estão vendo, a ponto que a constelação familiar atua num campo mais sutil. E tem gente que já consegue entrar nesse campo sutil e limpar além do necessário. E consegue criar relações fantásticas com os seus familiares, com o seu trabalho, com a sua própria vida, com a sua própria história e até com os seus próprios valores. Ok? Então, valor é importante? É importante você saber quais são os seus valores. Por quê? Porque eles vão te guiar para o seu propósito de vida. E aí você vai descobrir qual o seu propósito de vida. Se é algo que você estava vendo ou se é algo pelo qual você estava brigando, lutando, criando animosidade e criando doenças para o seu corpo. Você precisa ver qual é o seu propósito. Eu me formei na constelação familiar, eu fiz ciência, arte e cultura na saúde como especialização, eu contei para vocês a história como o baralho cigano entrou na minha vida, mas eu sinto que muito do meu propósito tem a ver com contos sistêmicos, com o que eu faço, que, nossa, me enche de energia, me enche de alegria. Então eu percebo qual é o meu propósito. O meu propósito, ele tem que estar alinhado com o universo, com o propósito maior, que é o propósito de Deus. Quer descobrir o seu propósito? Venha fazer uma leitura sistêmica do baralho cigano, porque eu acredito em você. E eu acreditei em mim para poder descobrir o meu propósito. E eu já contei a história da minha vida aqui, quantos tombos eu levei até eu descobrir qual foi o meu propósito. Se você acredita no sutil, venha fazer uma constelação familiar, é só agendar. Eu estou aqui com o coração aberto para te receber, ok? Rosi, se quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer um comentário, pode deixar.
eu vou ficar super feliz. Outras tantas pessoas assistem essas lives depois e deixam os comentários, deixam as suas curtidas. Vou ficar muito feliz em poder responder agora ou mesmo depois. Namastê. Muita luz no seu caminho, no caminho de todas as pessoas que vão assistir essa live. Gratidão.